iniciar aqui a gravaçãozinha? Muito bem. Hoje, 15 de fevereiro de 2023, nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Interativa com o Dr. Flávio Nunes, advogado, ao qual eu já vou colocar ele no ar aí para vocês, viu? O celular dele ali, daqui a pouquinho ele ajeita. Pode encostar num cantinho aí, doutor? Pra gente... tá. Pra gente dar início, então, vou colocar o Dr. Flávio no ar. Tá aqui o Dr. Flávio para vocês, viu? Quero dizer que essa entrevista de hoje, você pode participar junto com a gente, tá bom? Você pode fazer perguntas através do WhatsApp 978247137 e também através dos comentários da nossa página no Facebook. Nós estamos com a live nesse momento aberto pela página da Rádio Interativa Ararense Web, tá bom? Se quiserem compartilhar, fique à vontade. Doutor, eu vou pedir para o doutor subir o pininho do microfone aí, para cima ali, onde liga. Isso, tudo para cima. Já está com a bateria, tudo certo. Só vou testar aqui para ver se está tudo em ordem, mas eu acredito que sim. Doutor, fique à vontade para fazer a abertura, dar o bom dia do doutor aí. Alô, bom dia aos nossos queridos ouvintes, né? Bom dia ao Fabiano, bom dia ao pessoal da Rádio Interativa, bom dia também aos nossos patrocinadores. É sempre um prazer, sempre uma honra estar aqui com vocês, né? Depois de acho que um pouco mais de um mês, né, Fabiano? Mais ou menos. De ausência em função de outros compromissos, né? A parte jurídica exige bastante, né, doutor? Com certeza, né? E aí o retorno aí das audiências, os trabalhos forenses, vamos dizer assim, reuniões com os clientes e tudo mais, mas hoje, graças a Deus, deu certo da gente estar aqui de novo. Muito bom, é muito bom ter o doutor aqui também. A gente sente falta porque é um quadro que se chama Pergunte ao Advogado, em que as pessoas podem, de repente, fazer perguntas que não têm oportunidade no dia a dia, né, doutor? Sim, sem dúvida. Nós estamos aqui para isso, né, Fabiano? É. E como a gente sempre gosta de deixar claro no início dos nossos programas, né? O nosso trabalho aqui, gente, não tem função de assessoria jurídica, não tem função de consultoria jurídica, não tem função de referenciar ou indicar qualquer profissional, qualquer advogado. O nosso trabalho aqui, o nosso papel é meramente informativo. Então, assim, o que a gente sempre fala para os nossos ouvintes, o pessoal que participa com a gente aqui, qualquer dúvida jurídica que tiver, procure um advogado da sua confiança. O Dr. Flávio não está aqui para indicar esse ou aquele advogado, para referenciar esse ou aquele profissional, entendeu? Mesmo porque a gente não pode fazer isso aí, Com em certeza. função do Código de Ética da OAB e em respeito aos nossos demais colegas também. Mas é o que a gente sempre fala. Aqui em Araras, a nossa comarca, a gente tem excelentes profissionais, então procurem um advogado da sua confiança, beleza? Muito bom, doutor. É isso mesmo. A gente sempre deixa isso claro no início do nosso bate-papo, né? Doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre direito. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, site, aplicativo, pode fazer a sua pergunta, tá bom? Através dos comentários da nossa live ou através do WhatsApp 978247137, o DDD é 19. Doutor, vamos começar falando. Eu tenho uma pergunta que acho que muitas mulheres já fizeram essa pergunta ou têm dúvida com relação a isso, né? Doutora, a mulher que está grávida, ela pode ser demitida do trabalho nesse momento que ela está grávida e trabalhando ou não? Legal, Fabiano. Isso aí é um tema bastante interessante porque ele é meio que recorrente no nosso dia a dia, né? No dia a dia das empresas, dos trabalhadores aí. A gravidez, a mulher, especificamente, vamos dizer assim, a gestante, ela não pode ser demitida durante o período da gravidez, durante o período da gestação. E isso é fato, isso é claro. A partir do momento que ela comunicou a gravidez à empresa, ela tem a estabilidade até o nascimento do filho, né? Isso aí, ela não pode ser demitida durante esse período e ela tem a estabilidade depois que a criança nascer também, que isso aí varia de 120 a 180 dias, dependendo do caso, entendeu? Entendi. Mas, doutor, ela tem que comunicar à empresa. E se a empresa fazia a demissão dela e ela sabia que estava grávida, mas não comunicou? E a empresa não sabia, teoricamente, né? Aí é uma situação específica, né? Porque aí é como a gente sempre fala, o direito tem que ter parte do bom senso, vamos dizer assim. A funcionária estava grávida, ela sabia que estava grávida, porém não fez a parte dela, que é comunicar à empresa. Exato. Aí a empresa não tem bola de cristal para adivinhar que ela está grávida também, né? Então é uma situação específica, assim. Se a empresa proceder dessa forma, eu entendo que a empresa não estaria errada porque ela não foi comunicada sobre aquela gestação. Então vamos imaginar, a funcionária descobriu a gravidez
hoje e amanhã ela é demitida sem comunicar a empresa, entendo que não tem responsabilidade da empresa nesse caso. Mas o que acontece, Fabiano? Como a gente sempre fala, né, o direito ele é muito dinâmico. De repente, essa funcionária acabou não comunicando à empresa, ela acabou sendo demitida durante a gestação, né, aí nos primeiros dias da gestação, mas foi demitida porque a empresa não sabia dessa gravidez. Às vezes elas se sentem lesadas, enfim, mesmo não tendo comunicado, né? Vamos dizer assim. Eu estou falando o que normalmente acontece. Aí elas se acham no direito de entrar na justiça para reaver o emprego, reaver a estabilidade. Às vezes pode ser que ganhe, pode ser que não. Mas tudo isso aí vai depender de questão de prova, né? Mas assim, falando, materialmente falando, se a empresa não sabia que ela estava grávida, eu entendo que a empresa não cometeu nenhuma infração, né? Porque, que nem o doutor falou, né? Não tem como saber, né? A empresa, de repente, ela está trabalhando de forma errada. Sim. A empresa vai fazer a demissão porque ela não está sendo uma boa colaboradora ali. Sim. E, de repente, quando faz a demissão, ela volta e fala, mas eu estou grávida. Então, a empresa não pode ser lesada aí, né, doutor? De repente, se ela conseguir provar essa gravidez, mesmo não tendo comunicado à empresa, às vezes o juiz pode entender de uma forma ou de outra, então a gente não pode afirmar, mas materialmente falando, se ela não comunicou a gravidez, a empresa não cometeu infração. Agora, diferente seria, se ela comunicou a gravidez hoje e amanhã ela foi demitida, aí a empresa agiu com irregularidade, mais, aí cabe uma ação judicial, uma ação trabalhista, inclusive até, de repente, uns danos morais. Sim, eu também concordo nessa parte aí. O doutor sempre usa a palavra bom senso no direito, né? Porque existem situações que é necessário realmente usar o bom senso. O juiz faz isso, né, doutor? Normalmente, Fabiano, o pessoal que vai decidir alguma causa assim, eu uso esse termo bom senso porque isso aí ficou marcado para mim no primeiro ano da faculdade que um professor nosso falou, sabe? Que no direito precisa ter bom senso. Às vezes tem uma pessoa que tá errada ali, mas ela tá batendo o pé naquela situação ali, ela não tá usando o bom senso porque ela tá errada, né? Mas eu estou dizendo assim, nesse caso específico, por parte da empresa e dos funcionários, né? Se a funcionária comunicou a gravidez e a empresa a demitiu, infelizmente a empresa cometeu uma irregularidade e tem que pagar por isso. Agora, se a funcionária não comunicou a gestação também e foi demitida sem a empresa saber, não tem como responsabilizar a empresa porque ela não foi comunicada disso. Né? E isso é por escrito, né, doutora? A funcionária, acho que é uma declaração. Normalmente, assim, o pessoal entrega um atestado, uma declaração no setor de recursos humanos. Isso. O pessoal dá um recibo que foi comunicado, ou manda por e-mail. Hoje em dia também o judiciário está aceitando muito a comunicação via WhatsApp, né? Também. Então, se a funcionária quiser mandar lá, estou grávida, e mandar o exame comprovando pelo WhatsApp, no WhatsApp oficial da empresa, o judiciário está aceitando também. O WhatsApp, até no processo judicial, o pessoal aceita, né, doutor? Sim, está sendo aceito, muito aceito, inclusive, né? Aí é lógico que daí entra a questão de prova, porque tem gente que fala que pode ser montado, mas nós não estamos falando disso, né? Estamos falando que o WhatsApp é aceito. Agora, questão de prova, essas coisas aradas, já é outro assunto, né? Que é bem complexo, mas enfim, Fabiano, não pode ser demitida durante o período de gestação, e ainda tem uma estabilidade que varia de 120 a 180 dias após o nascimento da criança. 4 meses a 6 meses. Isso, exato. Aí depende do caso específico, depende do segmento, da situação. Sim. Né? Mas varia de 4 a 6 meses. E depois aí sim, se a empresa quiser demiti-la, aí tudo bem. Aí a empresa estaria no direito. Vamos imaginar que a licença maternidade dessa funcionária foi de 180 dias após o nascimento da criança. No 181º dia, ela pode ser demitida sem nenhum tipo de justificativa. Sem nenhum tipo de dano, nada para empresa. Isso, é lógico que a empresa tem que pagar ali o período trabalhado, né? Férias proporcionais, 13º. Toda a rescisão de contrato. A multa do fundo de garantia, tudo certinho, mas não tem mais a estabilidade. Entendi. Bom, gente, olha, fiquem à vontade para participar, fazer a sua pergunta, tá? O pessoal está aqui acompanhando, eu tenho observado que o pessoal está aqui olhando, mas está com receio, né? O pessoal está com um pouco de receio de fazer pergunta. O quadro, gente, se chama Pergunte ao Advogado. Então fiquem à vontade para fazer pergunta, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a revisão do INSS, o doutor vai falar um pouquinho. Mas mais uma pergunta, doutor, fugindo agora desse assunto com relação à funcionária gestante. Certo. Eu queria falar sobre carro financiado. Certo.
muita gente hoje compra o carro financiado porque é uma facilidade que foi feito, né? Sim. Inclusive eu tenho, muita gente tem, né? O carro financiado. Gostaria de saber assim, nós vivemos um momento de Covid-19, onde a economia caiu muito, né? Sim. E a pessoa que está pagando esse veículo, ela pagou 2 anos, por exemplo, Certo. e ela não está tendo mais condições de arcar com o restante do carnezinho, né? Certo. Que falta ainda, vamos supor, 3 anos para ele pagar. Certo. Eu gostaria de saber se ele pode devolver a concessionária ou a estacionamento onde ele comprou. Existe algum direito que ele possa devolver? Vai ser ressarcido algum valor? Não vai? Entra como despesa administrativa? Como é que funciona, doutor? Essa questão do financiamento específico do carro, né, Fabiano? Vamos deixar bem claro que é de bens móveis, né? Carro, moto. Exatamente. Porque o financiamento imobiliário ele é um pouco diferente, mas se atendo ao tema que você perguntou, né? O financiamento de carro ou de moto depende, não tem uma regra com relação à devolução do bem. Isso aí, infelizmente, vai depender muito da vontade do banco, né? De querer receber o carro de volta ou não, né? Tá. Por isso aí é interessante entrar em contato com o banco, explicar a situação, falar, eu quero devolver para me livrar das parcelas, da dívida, enfim. Mas isso aí fica muito a critério do banco se ele vai aceitar ou não, entendeu? Não tem uma regra específica que obrigue ele a aceitar o bem de volta, vamos dizer assim, né? O que eu vejo muito, eu acho que o doutor também, que é o mais no dia a dia, é a pessoa atrasar a terceira parcela ali, né? E o banco enviar o busca e apreensão, assim que chama. Isso, exato. E aí depois esse veículo vai para leilão. Vai para leilão, é isso, né? É o que a gente orienta aos clientes, Fabiano, que de repente, como você disse, entrou essa questão. Porque quando a pessoa contrai uma dívida, eu estava estudando sobre isso ontem, que apareceu um caso no escritório sobre dívida bancária. Sim. Eu estava estudando sobre isso. Quando a pessoa contrai uma dívida, normalmente ela contrai aquela dívida ali num momento financeiro que para ela tá bom, a economia tá boa, vamos dizer assim. Para comprar um veículo, por exemplo. Financiou um carro, por exemplo. Assim, ela sabe que ela tem condição, né? Confortável, tem capacidade de pagamento, e não só dela. Leva em consideração a economia no geral, vamos dizer, a economia do país, no caso do Brasil, a economia global, enfim. E depois, de uma hora para outra, pode aparecer algum fator que traga uma crise, aí, como foi a questão da Covid e da pandemia, né? E isso aí mexe com a economia no geral e, infelizmente, acaba afetando assim uma parcela da sociedade. Aí, nesse meio período, essa pessoa, de repente, está passando por alguma dificuldade financeira, deixar bem claro, gente, que isso aí não é vergonha para ninguém, viu? Eu sempre falo isso para os meus amigos, falo aqui para o Fabiano. Sim. Né? Isso aí não é vergonha para ninguém, gente, porque ninguém, tirando assim as pessoas que são devedoras contumazes, os estelionatários, Sim. enfim, a maioria das pessoas de bem, ela não fica devendo porque quer. Vou usar esse Exatamente. termo, né? É por alguma situação específica. Então, não é vergonha para ninguém. Aí, de repente, essa pessoa fez esse financiamento, tá legal ali, entrou uma pandemia ou algum outro tipo de crise, ela acaba passando por uma dificuldade financeira e quer devolver os bens. De repente, essa pessoa não pagou 3 parcelas, né? Como o Fabiano falou aí. O que a gente orienta é antes de vencer, ou mesmo até a segunda parcela, tentar um acordo, um contato extrajudicial com o banco, porque é muito mais fácil, gente, do que deixar chegar nessa fase de busca e apreensão, entendeu? É lógico que demora aí alguns meses, entendeu? Mas depois que o banco ingressou com a ação de busca e apreensão, o juiz autorizou a apreensão do bem, aí o banco não vai fazer mais acordo, de jeito nenhum. Isso aí eu falo na prática, porque o banco já está com o bem seguro ali para o pagamento daquela dívida, entendeu? Então, de repente, assim, a dívida é menor, vamos imaginar, o carro vale R$50 mil e a dívida daquele bem ali é, sei lá, de 20 mil, vamos dizer assim. Certo. Esse bem vai a leilão e ele pode ser vendido por um valor menor, inclusive, às vezes, o dinheiro que é arrecadado com a venda do bem nesse leilão não é suficiente para pagar a dívida, então, além da pessoa perder o carro, ela ainda continua devendo. Então, o que a gente orienta os clientes é tentar um acordo extrajudicial com o banco, qualquer coisa, procure um advogado da sua confiança, como eu sempre falo, da confiança de vocês. Sim. Que esse advogado vai tentar negociar com o banco ali. É como eu disse, o banco não é obrigatório a aceitar o bem, mas procurar não deixar chegar nessa fase de busca e apreensão, porque daí, além de perder o bem,
Às vezes o valor do bem é suficiente só para pagar a dívida, às vezes o valor que é vendido não dá e a pessoa, além de não ter o bem, continua com a dívida. O doutor levantou uma coisa aí que eu realmente, eu não sei, eu posso estar errado no que eu entendi, mas assim, quando o banco tem busca e apreensão com um veículo, ele pegou o veículo, do Fabiano, que ficou devendo 3 meses. Certo? A dívida do Fabiano não some porque o banco pegou? Não, só pelo fato de o banco tomar o carro, Isso. vamos dizer assim. Ele não quita meu débito? Não, a dívida vai ser quitada com a venda daquele do veículo em leilão. E o valor que for arrecadado vai ser usado para quitar a dívida. E faltou um valor. Se faltar, vamos imaginar, a dívida é de 20 mil, o carro foi vendido por 15. Certo. Porque a gente sabe que nesses leilões aí a depreciação do bem vai lá embaixo. Sim, sem dúvida. Então, foi vendido por 15 e o Fabiano ficou devendo 5 mil reais ainda. O banco ainda vai continuar cobrando essa diferença da dívida. Nossa, essa para mim, gente, é nova. Eu realmente não imaginava. Eu achava que a pessoa, o banco tomou o carro, zerou a dívida. Não. Porque ele pegou o bem, né? Que eu financei. Sim. Nossa, doutor, aí complica, hein? Só é extinta a dívida com o pagamento, entendeu, Fabiano? Por isso que a gente orienta o pessoal a não deixar chegar nessa situação. Ou de repente procura vender particular, ou vai nesses estacionamentos assim que normalmente compram carro financiado, enfim, às vezes perde um pouco, mas tá livre, né? O estacionamento assume a dívida, tem várias possibilidades. A única é uma questão realmente que eu fiquei agora vendo navios aqui, viu, doutor? Realmente eu achava que a pessoa entregava o carro porque a busca e apreensão, ela não tem mais que pagar nada, né? Porque o banco já pegou a dívida dela. Mas não é, né? Não é. Só é extinta a dívida com o pagamento. E o contrário também pode acontecer. Sobrar um dinheiro, o banco devolver? O banco é obrigado. Aí ele é obrigado a devolver. Mas não, acho que aí é um caso bastante difícil, né, doutor? É muito peculiar, sabe? Porque que nem, é difícil acontecer isso. O doutor até falou, né? Os carros são muito depreciados, né? Realmente são carros que eles colocam o preço lá embaixo para poder fazer um dinheiro, né? Isso. A Cristina Nicolau, bom dia. Estou assistindo vocês. Abraço. Cristina Nicolau de Leme. Um abraço, Cristina. Obrigado pela audiência, viu? Tá sempre acompanhando. Falou que ia assistir hoje de manhã durante o programa e tá assistindo mesmo, rapaz. Ei, Cristina, hein? Gente, nós vamos pro primeiro intervalinho agora, né, doutor? Fazer aquele primeiro intervalinho, tomar uma aguinha, viu? Daqui a pouquinho a gente já volta com mais entrevistas. Se você quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta sem problema, viu? Pro doutor Flávio, que ele vai estar aqui com a gente falando a respeito do seu direito. É isso que é importante. É o seu direito, tá bom? Então vamos tomar uma aguinha rapidinho, a gente já volta, tá bom? Muito bem, gente. Muito bem. Estamos de volta com o Dr. Flávio Nunes,
aqui pela Rádio Interativa Ararense Web. Deixa eu liberar o microfone dele aqui novamente. Já ligou aí, doutor? Tudo certinho? Ligando o microfone para nós. Vamos colocar a câmera 2 aqui. Dr. Flávio Nunes no ar, juntinho com vocês, tá bom? Advogado OAB SP 308.212, tá, gente? Vocês podem ficar à vontade para participar, perguntar. Participe junto com a gente. Dê essa audiência para nós, tá bom? Vamos lá, Dr. Flávio Nunes, junto com a gente aqui na Rádio Interativa Ararense Web, hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, ao vivo pelo Facebook, site e também pelo nosso aplicativo, viu, gente? Vamos falar um pouquinho sobre revisão do INSS. Tem muita gente aí que está recebendo mensagem dos escritórios, inclusive a minha sogra também recebeu, falando, o doutor que vai poder esclarecer isso, falando que quem trabalhou registrado antes do ano de 1994 tem uma revisão, né? Eu gostaria que o doutor explicasse melhor se é isso mesmo, se as pessoas realmente estão recebendo isso, se não estão. Fique à vontade, doutor. Legal. Esse tema aí, Fabiano, ele é... Alô, tá. Esse tema, ele é novíssimo, vamos dizer assim. Tá, tranquilo. Esse tema é novíssimo. Ele foi decidido agora dia 1º de dezembro de 2022 pelo STF, né? O que ele fala? O STF decidiu que todos os contribuintes, todas as pessoas que tenham contribuído com o INSS antes de 1994 ou até 1994 teriam o direito das suas contribuições serem contadas para efeito do cálculo da aposentadoria. Porque o que acontece hoje? Normalmente não, o INSS estava considerando a média das últimas 180 contribuições, né? Ou seja, os últimos 15 anos que a pessoa tenha contribuído. É o que a gente sempre fala. Esse cálculo ele é muito injusto, não é nem meio injusto, ele é muito injusto porque, de repente, vamos imaginar que nesses últimos 15 anos, só para ficar fácil, tá, gente? Essas últimas 180 contribuições aí dessa pessoa, ela tenha ganhado R$1.000 por mês, só para ficar fácil o cálculo. Mas e no período anterior, sei lá, nos 20 anos anteriores, nos outros 15 anos anteriores, essa pessoa tenha ganhado R$10.000 por mês. Aí, para efeito de cálculo da aposentadoria, estava sendo considerado somente os últimos 15 anos de R$1.000, ou seja, fazendo uma divisão, um cálculo aí, o valor da aposentadoria dessa pessoa ia ser R$1.000. Mas isso é injusto porque ela contribuiu com 15 anos ganhando R$10.000 antes, né? Então, isso aí é bastante injusto, na minha opinião, eu já até falei isso, e agora o STF decidiu que quem contribuiu antes ou até 1994 pode ter o valor da contribuição levado em consideração para cálculo do benefício da aposentadoria. Então, cálculo do benefício da aposentadoria, vamos lá. A aposentadoria da pessoa pode aumentar ou ela recebe um valor atrasado? Só para ela pode as duas opções. Fabiano. Ela pode aumentar o valor mensal que ela recebe mensalmente e ela pode receber também, se tiver algum valor, pode receber um valor que ficou para trás, entendeu? Entendi. Nesse caso aí, a gente já estava vendo que tem pessoas que podem receber até R$250.000 de valores de aposentadoria que ficaram para trás, considerando essas contribuições antes de 1994. E aí quem vai pagar é o INSS mesmo? Quem vai pagar é o INSS, o INSS, tá. E o que eu ia falar agora? Fugiu aqui. 250 mil, né? A pessoa, o que precisa, doutor, para a pessoa poder, de repente, ver se ela tem ou não um valor a receber? Sim. É o que a gente sempre fala, né, Fabiano? Procurar um advogado da confiança dela, né? Assim, preferencialmente não é obrigatório, tá, gente? Mas eu vou falar como advogado agora. Preferencialmente, um profissional que é especialista nessa área, ou seja, um advogado especialista em direito previdenciário, que ele vai poder orientar vocês e vai fazer o cálculo para saber se essa pessoa tem direito ou não à revisão do benefício. Tá, e isso o advogado está ficando com 30% também, doutor? Ou depende de advogado para advogado e se ganhar a causa? Porque às vezes, né? Isso. Aí, Fabiano, cada profissional trabalha de uma forma, né? De repente, ela vai no advogado A, ele cobra um valor, vai no advogado B, ele cobra outro valor, né? Então, aí varia de profissional para profissional, né?
Então, pessoal, olha, você que trabalhou registrado até o ano de 1994, né, contribuiu aí com o INSS. Gente, procure um advogado da sua confiança, como o Dr. Flávio falou aqui, tá? Eu acho que vai precisar aí dos documentos básicos, Isso, né? os documentos básicos seriam aí os documentos pessoais, né, Fabiano? O endereço, extrato do recebimento da aposentadoria ou do benefício, exato. Se a pessoa tiver, assim, documentos da época que ela contribuiu, documentos da empresa, essas coisas, tudo isso aí ajuda para o advogado fazer o cálculo, né? E, de repente, entrar com uma ação judicial para pedindo essa revisão. Entendeu? Isso está sendo rápido, doutor? O juiz está acatando rápido ou está levando a um tempo, digamos assim? O que acontece, né, Fabiano? Esse tema aí, ele já vem de alguns anos, que para decidir se vai ser entrado no cálculo ou não. Em 2019, o STJ, não o STF, tá, gente? O STJ, ele suspendeu todos os processos que estavam tratando desse tipo de revisão, pedindo para levar em consideração essas contribuições antes de 94. Ele suspendeu todos os processos. O STJ entendeu que realmente esse cálculo era válido. Porque é justo, né, gente? A pessoa contribuiu, a pessoa não está querendo ganhar uma coisa que ela nunca fez por onde, né? Contribuiu, tem que ser levado em consideração. Aí o INSS recorreu para o STF. Então, para vocês verem, ó, de 2019 até o final do ano passado, 2022, foram 3 anos aí para o STF decidir se esse cálculo entraria ou não na contribuição do benefício, né? E aí, por 6-5, foi um placar bem apertado, né? Foi 6 votos a 5, o STF entendeu que sim, que essas contribuições antes ou até 1994 devem ser levadas assim, em consideração para revisar o benefício daquela pessoa. Aí, como eu disse, é lógico que assim, não existe milagre, né, Fabiana? Eu dei o exemplo de R$250 mil, porque é uma ou outra pessoa. Mas tem gente que recebe, sei lá, R$1.300 de aposentadoria e vai passar a receber 1.450. É uma diferença de R$150, mas que é dela, né? Claro. Entendeu? E, de repente, a pessoa vai aumentar, sei lá, R$50. Aí é de caso para caso, vamos dizer assim. A gente não pode afirmar nada, né? Porque tem que calcular cada caso específico, né? Hoje, uma pessoa que tem registro em 1994, ela tem uma faixa etária de idade aí do quê? 50? 94, vamos considerar aí uns 60 anos, mais ou menos. Nessa faixa etária aí, né? 58, 60. Para ter contribuído naquela época, né, doutor? Exato, porque no meu caso foi em 96 que eu tive meu primeiro registro. Certo. Eu tinha 16 anos. Sim. Talvez até com 50 alguém tenha, né? Porque eu tô com 43, isso. Eu fiz 43 ontem. Ah lá, é verdade. O doutor já deu até os parabéns. Fazendo um parênteses aqui, eu quero deixar os parabéns atrasados aqui ao nosso amigo Fabiano. Obrigado. Porque eu vi, gente, que era aniversário dele ontem, 10h30 da noite, a hora que eu entrei no Facebook e tal. Doutor. Mas parabéns, viu, Fabiano? Obrigado. Deus abençoe muito a sua vida. Amém, nós muito todos. Sucesso. Então, eu só tenho 43, doutor. E as pessoas, acho que acima de 50, 55 ali, já deve ter alguém com registro. Provavelmente. 94, né? Isso, é difícil afirmar a faixa etária, né, Fabiano? O que vai ser levado em consideração é o período de contribuição. Então, se de repente, como você deu o exemplo, você começou a contribuir com 16. Isso aí, 96. Foi o primeiro registro meu que comecei ali. Certo. De repente, se a pessoa tiver registro em carteira com 12 anos, sim, isso aí levanta toda essa documentação e passa para o advogado que ele vai orientar vocês. Porque antes tinha muito trabalhor rural, né, doutor? Isso, exatamente. Era muita safra, né? Muito registro com safra. Períodos, né? Isso, 6 meses, parava, 6 meses, parava. Exato. E assim sucessivamente. Mas esses 6 meses tem contribuição, né? Tem contribuição, com certeza. E para a época a contribuição era alta, porque o salário na época também era... Sim, na época. Era porque o pessoal, o pessoal trabalhava todo mundo com isso, né? Sim. Então o pessoal, né? A economia na época era diferente. Exatamente. Diferente. A pessoa plantava, colhia, né? Sim. Hoje não. Hoje é tudo industrializado, doutor. Industrializado. Ontem eu vi numa reportagem, doutor, fugindo um pouquinho do assunto, que tem gente que não está comendo feijão. Certo. Porque tá caro. Essa é a resposta. Infelizmente, né, Fabiano? Claro que cada um vai se adequando à sua realidade, né? É um reflexo aí da nossa economia, do que aconteceu aí dia 30 de outubro do ano passado, né? Enfim. E vamos lá, né? E vamos lá. Doutor, ainda falando sobre a revisão do INSS,
Não dá para determinar um período, então. Hoje as ações entrou com ação judicial, aí não dá para determinar. Fabiano. Não dá para determinar, porque aí vai depender muito da vara que vai cair, da quantidade de processos que tem. Ele vai entrar na fila. Entendeu? Isso, vai entrar na fila. É difícil falar se vai demorar 2 meses ou se vai demorar 2 anos, né? Mas o que a gente orienta aí o pessoal que tem contribuição antes desse período aí procurar, que procure um advogado. De repente pode ser que você não tenha nada, mas aí pelo menos já tirou o desencargo. De repente, não vou atrás, será que eu tenho, será que eu não tenho? Se aumentar R$50 no seu benefício de aposentadoria, eu acho válido, entendeu? Poxa vida. Eu iria atrás. No ano é R$600, né? Sem dúvida. Se você pegar R$50 que aumentar na aposentadoria de janeiro a dezembro, você guardar os R$600, você faz o churrasco de Natal. Faz a ceia de Natal, exatamente. E não mexeu no seu salário. Não mexeu na renda, exatamente. Aí, né? Já tem alguma... E churrasco de picanha ainda, viu? Com certeza. Porque não vai ter... Sem precisar pedir para político nenhum. Né? E não vai ter auxílio não, viu? Se a gente ficar esperando o auxílio picanha, não vai vir não, viu, gente? Não vai vir mesmo. Olha, nós vamos para mais um intervalinho. Fique à vontade para participar. 97824-7137. 97824-7137. Você participa comigo. Você faz a pergunta para o Dr. Flávio Nunes. Fiquem à vontade, viu, gente? Estamos aqui para esclarecer a sua pergunta. É o seu direito sendo tratado por um especialista, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta continuando a entrevista aqui com o Dr. Flávio Nunes. Legal? Já volto.
Muito bem, gente. Estamos de volta aqui pela Rádio Interativa na Arense Web. Hoje entrevista com o Dr. Flávio Nunes, advogado da OAB, falando com vocês um pouquinho sobre o seu direito, né? Sobre o direito do INSS, falando um pouquinho sobre o direito da funcionária que trabalha, que está gestante, sobre financiamento. E nós vamos falar um pouquinho agora, Dr. Flávio está no ar, sobre dívida bancária. Isso mesmo, viu? Nós vamos falar um pouquinho sobre dívida bancária, deixar algumas orientações para vocês. Doutor, a questão da dívida bancária, ela funciona mais ou menos igual ao veículo, que é quando a gente tem que, antes de deixar aí para a justiça, é melhor tentar fazer o acordo? Isso, eu quis trazer esse tema aqui, Fabiano, justamente para poder explicar. Realmente, a dívida, assim, para a pessoa leiga, vamos dizer assim, a pessoa que não é da área jurídica, porque ninguém tem a obrigação também de saber nada que não seja da sua área, né? Então, assim, a pessoa tem um financiamento de carro, por exemplo, ela chama de dívida, e realmente é uma dívida. Contabilmente falando, é uma dívida. Ela tem um cartão de crédito ali, uma fatura de cartão de crédito, é uma dívida também. Ela tem um crédito pessoal, vamos imaginar lá um empréstimo desses de caixa eletrônico ou um empréstimo pessoal de banco, também é uma dívida. Porém, existe uma diferença grande entre os financiamentos e as dívidas, né, que os chamados CDCs, né, que são esses empréstimos aí, cartão de crédito, enfim. O financiamento, aí seja ele de carro ou de casa, ele tem um bem que fica atrelado ali, ele fica alienado, né, até a quitação total dessa dívida. Certo. De repente, assim, a pessoa não pagou financiamento da casa, vai a leilão, e do carro, como a gente deu o exemplo aqui, sim, também vai a leilão. A diferença desses dois tipos de dívida, do financiamento para outros tipos de dívida, que é o CDC ou o cartão de crédito, é que nessa modalidade, o banco, no caso, né, o credor, não tem nenhum tipo de garantia. Ele libera aquele crédito ali com a expectativa de que a pessoa vai pagar certinho, né? De repente, por alguma situação de inadimplência, essa pessoa não consegue honrar com os pagamentos, aí entra lá na perda lá para o banco. A diferença é que, assim, Fabiano, eu nunca vi, eu não posso afirmar, tá, gente? Porque senão vão falar, o doutor Flávio falou que o banco não cobra isso e aquilo. Deixar claro que, assim, eu nunca vi banco executar a dívida de pessoa física. Ainda mais se a dívida for, assim, até 50 mil reais, 60 mil reais. Eu nunca vi banco executar a dívida de pessoa física sem ter garantia, diferente do financiamento do carro, que daí é o bem que está em garantia, ou diferente do financiamento da casa, que também tem um bem em garantia. Só vou interromper o doutor. Sim. Gente, ó, quando o doutor fala pessoa física, é quando você faz um empréstimo, por exemplo, no banco, vai lá, R$2.000, empréstimo crédito pessoal. Então não tem garantia, não tem nada alienado ao empréstimo, sim, né? Então, o banco, é muito difícil ele processar você no seu CPF, exato, por causa desse empréstimo. É isso, né, doutor? É isso mesmo. O Fabiano resumiu bem. É isso mesmo. É muito difícil o banco processar o cliente ali que tem uma dívida no CPF. Isso. Né? Então, assim, agora, não estou falando que acontece, né, Fabiano? Deixar bem que não acontece. Pode mas ser que aconteça, mas eu nunca vi. Agora, se tem um bem que está alienado ali em garantia, um carro, uma casa, uma moto, aí muda, um barco, aí o banco executa, processa e, enfim. Barco aí, hoje é bom, né, doutor? Porque o que está chovendo, né? Está chovendo, então, exatamente. Paga o barco, deixa o carro. Exatamente. Deixa a bicicleta. Deixa, porque olha, eu vou falar pro doutor. Hoje tem previsão de chuva. Aí a ouvinte hoje falou assim, mas também faz tempo que não chove, né, Fabiano? Eu falei, faz tempo que não chove, então... Faz aqui umas 4 horas que não chove. Mais ou menos. Ô, doutor, e aí pessoa jurídica aí, também, isso, né? Que é aí a empresa. A pessoa jurídica, que é a empresa, aí sim, aí o banco entra, eles cobram a dívida, independente do valor, porque está atrelado ao CNPJ, a uma empresa ali. Então, mesmo que a pessoa tenha aquele MEI, vamos dizer assim... Isso, perfeito, é isso que eu ia falar. A pessoa tenha um CNPJ aberto através do MEI, isso aí, para efeitos jurídicos, já é uma empresa, entendeu? Sim. Então, vamos imaginar o exemplo que o Fabiano deu. Se essa pessoa pegou R$2.000 no CPF, dificilmente o banco vai cobrar. Agora, se ela pegou R$2.000 no CNPJ, mesmo sendo MEI, aí o banco executa, porque é uma dívida de pessoa jurídica, né? Exatamente. Então, é bom a gente deixar bem claro, fazer essa distinção aí, para não ter nenhum tipo de equívoco depois. Muito bem, doutor. E quanto tempo normalmente leva uma execução jurídica?
Por exemplo, a pessoa está atrasada há X tempo, o quê? 3 meses, 2 meses, ou depende de banco para banco, doutor? Isso aí, Fabiano, varia muito, entendeu? De repente, venceu a terceira parcela, o banco já pode entrar com ação de execução, vamos dizer assim, ou pode ser que o banco aguarde e possa aguardar 2 anos. Aí tem que sempre ver o tempo de prescrição da dívida que fala, né? Que no popular o pessoal fala caduca, né? Isso. Aí, tem dívida que prescreve em 5 anos, tem dívida que prescreve em 2. Aí tem que ver qual que é o tempo de prescrição da dívida. Mas no caso de pessoa jurídica não prescreve. Prescreve também. Aí tem que ver qual é o tipo de dívida, entendeu? Sim. Então, por exemplo, assim, se a dívida prescreve em 5 anos, o banco ele tem até 5 anos para entrar na justiça. Perfeito. Ele não vai esperar esse prazo, lógico, mas normalmente aí tem que ver o tempo de prescrição, entendeu, Sim. Fabiano? Varia de banco para banco. Sim. Eu já vi gerente, até de repente, se a pessoa tem um bom relacionamento ali com aquele banco e tal, vai lá, negocia com o gerente dá mais uma colher de chá. Sim. Aí depende muito de banco para banco, do relacionamento que essa pessoa tem aí com o gerente também, né? Mas é bom a gente deixar claro que no CNPJ busca uma solução, busca um acordo, porque o banco... Depois que vai para a justiça é um pouco mais complicado. Sim. A gente sabe como que funciona aí, a gente sabe que tem essa situação, né? E todo mundo pode correr o risco, né, doutor? Sim. Como o doutor falou. Como eu Economia falei, é uma coisa que não dá pra gente, né? É que nem o carnaval. Ontem eu vi uma notícia, doutor, fugindo um pouquinho. Sim. Aí depois o doutor vai me falar que isso não é uma notícia política. Certo. Ontem, foi terça ou segunda-feira, um dos 2 dias, diz que não teve nenhum caso de Covid no Brasil inteiro. Passou o dia inteiro sem ter um caso de Covid em 5.400 municípios. Ou seja, mais de 200 milhões de pessoas não teve nem sinal de Covid. O carnaval tá aí, né? Tá aí, o carnaval tá aí. Estranho. Foi o que aconteceu em 2020, né? É muito estranho. Eles deixaram fazer o carnaval, né? E aí depois queria vir com esse fecha tudo aí, prejudicar a economia, prejudicar a população, né? Não, é estranho porque na outra semana teve 1.000 casos de pessoas que faleceram. Sim. Que tiveram Covid. Sim, de repente não teve nenhum. Em 5.400? Não, pera um pouquinho. Aí a gente vê o anúncio que está sendo feito do carnaval, toda hora, os cantores específicos, né, de um lado só politicamente falando, Ed Sangalo, Daniela Mercury, né? Sim. É um lado só, né? E o carnaval vai rolar solto. Depois vem de novo falar. Aquele fecha tudo, né? Fecha tudo, né? E fique em casa e não questione nada, né? Eu falei, eu não vou colocar essa notícia porque eu não acredito. Sim. Não, eu também não acredito. Não dá. Não dá. 500 municípios? Não tem jeito. De repente, de uma hora para outra, tem 20 mil casos por dia, né? Aí não tem... Ou não tem nenhum. É a mesma coisa de falar assim, não faleceu nenhuma pessoa no Brasil. Exatamente. Ou não nasceu ninguém. Ou não nasceu ninguém. É impossível. É isso mesmo. Do jeito, né? Não dá, hein? É umas coisas que eu vou falar pro doutor. Puramente tendenciosa. A gente tenta não falar sobre isso, né, doutor? Isso. Não, a gente evita, né? Evita, a gente tenta. A gente foge, mas não dá. Tem hora que... Não dá. Tem hora que é demais, né? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre... a questão do... Não sei se o doutor pode ajudar nessa parte. O doutor falou do MEI, né? Certo. O MEI tem que pagar aquela taxinha do INSS, né? 60, 70 Isso, reais. perfeito. Né? E aí tem a questão de que não é pago. Aquela lá é uma contribuição da Previdência para você se aposentar por idade, eu acho que pode só, né? Por idade. Não pode aposentar por tempo. Isso, não, por idade e também ela auxilia na obtenção dos benefícios. Perfeito. Né? Doença, acidente. Isso, se caso acontecer alguma coisa, a pessoa recebe o auxílio do INSS. Isso, muito exato. bom. E se a pessoa não paga isso? Existe algum tipo de cobrança do INSS? Existe registro em SPC? Não. Como é que funciona? É uma dívida ativa de algum lugar? Como é que funciona, doutor? Se a pessoa não paga, Fabiano, o primeiro ponto é que ela não vai ter acesso aos benefícios se ela precisar. Né? Então vamos imaginar que ela, sei lá, caia na rua ali, vai querer entrar pedindo um auxílio doença, né? Não vai conseguir porque está inadimplente. Certo. Né? Ou se ela sofre um acidente trabalhando, vamos imaginar, sei lá, um calheiro, né? Vamos dar um exemplo. O calheiro tem o MEI, ele corta a mão lá trabalhando, ele pode pedir um auxílio acidente, que ele sofreu um acidente no trabalho. Isso.
mas se tiver inadimplente também não consegue. Então, esse é o primeiro ponto, gente. Primeiro ponto. Uma dica que a gente dá para o pessoal que tem e-mail aberto também. Perfeito. A lei fala que para ter acesso aos benefícios, tem que ter todos os pagamentos, o tempo de carência começa a contar a partir do primeiro pagamento em dia. Então, vamos imaginar, a pessoa tem o MEI faz 1 ano já, mas ela sempre paga atrasado. Perfeito. Ela nunca está cumprindo o período de carência, Sim. se ela precisar. Então, assim, se vence no dia 20, gente... Paga no dia 20. Paga no dia 20, exatamente. Paga no dia 19, Sim. Não pague atrasado, porque esse é o primeiro ponto que, se precisar de um benefício, talvez não consiga. Importantíssimo Fabiano, isso, hein? deixa eu só ver aqui o celular, que eu acho que... Fica à vontade, doutor. Doutor Flávio está aqui comigo, gente, fazendo aqui o bate-papo com a gente. Hoje, aqui na Rádio Interativa Ararense Web, você está acompanhando a entrevista com o doutor Flávio Nunes, advogado da OAB. Tudo certo aí, doutor? Tudo certo. Deixa eu liberar aqui. Gravado aqui a minha imagem aqui. Beleza, pode ir, doutor, fique à vontade. Então aí, o primeiro passo... Esse é o primeiro ponto para a pessoa paga o MEI em dia, que é 60, 70 reais. Aí procure pagar em dia. Perfeito. E aí, vamos imaginar que essa pessoa não está pagando e também, de repente, não precisou... Deixa eu abaixar o volume aqui, Fabiano. Não precisou de nenhum benefício aí nesse período, mas... vai precisar se aposentar também. Também não vai ser considerado, entendeu? Então, é importante o pagamento em dia. E aí, como o Fabiano perguntou, se de repente a pessoa não paga e vira 1 ano, porque isso aí é uma dívida de um órgão público. Exatamente, assim. Esse é o detalhe. Se a pessoa não pagou e virou o ano, essa dívida ela já vai ser inscrita em dívida ativa, e aí o Estado, né, no caso o governo federal, que o MEI é atrelado ao governo federal, ele pode executar, pode executar na justiça, cobrando o valor da dívida e mais os juros, a multa e tudo mais. Então, é importante, quem tem o MEI, procurar pagar direitinho também, né? Muito bem, doutor. E aí, depois que está atrasado, a pessoa foi lá, regularizou. Pagou tudo que estava atrasado. Certo. Esse tempo vai contar para a aposentadoria? Depois que ele pagou em atraso? Isso, aí eu não posso afirmar com certeza se conta ou não. Eu acredito que sim, porque a pessoa pagou, né? Também não seria realizou justo... a contribuição que estava para trás, né? Exatamente. Penso eu. Agora, ainda que de forma retroativa, ela realizou a contribuição. Não seria justo também ela perder isso aí, vamos dizer. Porque se não for... Agora eu estou usando a lógica, tá, gente? Eu não posso afirmar porque eu não sou especialista em direito previdenciário, mas assim, estou usando a lógica. Se esse período que está atrasado não fosse contar para efeito de contribuição, era mais fácil o Estado cancelar esse período aí e continuar daqui para frente. Né? Se a pessoa não utilizou nenhum benefício... A gente vai zerar aqui e você começa de novo. Isso, exatamente. Entendi. Mas eu entendo que se ela pagou os atrasados, é considerado sim para efeito de aposentadoria, né? Tem que ser, né? Entendi, doutor. Olha, gente, faltando aí 4 minutos para as 9 da manhã, a gente vai fazer um encerramento aqui da nossa entrevista hoje com o doutor Flávio Nunes, OAB/SP 308.212. Doutor Flávio, fique à vontade para realizar as considerações finais aí do doutor, viu? Legal. Eu queria agradecer, Fabiano, novamente a você, né? Que sempre nos recebe super bem, o pessoal aqui da rádio, né? Agradecer também aos nossos ouvintes, que a essência do nosso programa são os ouvintes, sem dúvida, né, Fabiano? Sem eles não tem por que a gente estar aqui, né? Agradecer muito a presença deles, a participação. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Da rádio, né? Os patrocinadores da rádio. Sim. E, novamente, parabenizar de forma atrasada pelo seu aniversário, cara. Você é um cara 10, um cara joia, que você continue sendo esse cara bacana que você é. Amém, em nome de Jesus. Deus te dê ainda muito mais sucesso, cara. Amém, doutor. Muito obrigado ao doutor Flávio Nunes, que esteve com a gente aqui, dando a sua entrevista, falando sobre o seu direito. Eu que agradeço, doutor, mais uma vez, até que enfim, né, doutor? Então, você Até que enfim o doutor conseguiu uma escapa aí para nós, para poder ajudar. Mas é muita audiência, vocês não têm... Bom, vocês têm noção, advogado, vocês têm noção, vou falar que não, né? Valeu demais, gente, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, deixa eu colocar o doutor aqui para dar um tchau na câmera aí, doutor, pode dar um tchau na câmera aí, de forma tranquila. Obrigado, pessoal. É isso aí, gente, ó, próxima quarta-feira, se Deus assim permitir, o doutor Flávio Nunes volta com a gente com a nossa super entrevista do quadro Pergunte ao Advogado. Gente, valeu demais, forte abraço a todos, valeu.